E a live de hoje é sobre vantagens de uma vida organizada. E aí a gente pode começar agora, né? Independente de quantas pessoas estão, com certeza quem está aqui, já quero agradecer pelo tempo que você está dedicando para estar aqui comigo, ouvindo eu falar. Hoje, eu acho que a pedra preciosa que nós temos mesmo é o nosso tempo, né? Então, obrigada para você que está aqui, vocês estão aqui comigo. Obrigada pelo seu tempo. Vão ser alguns minutos, com certeza, enriquecedores. Então, eu trouxe uma frase aqui, só para ajudar a gente um pouquinho a pensar sobre esse tema de hoje. Essa frase foi dita por Peter Walsh, que também é um organizador profissional americano. Ele diz assim: bagunça não é apenas o que está em casa, é o que está entre você e a vida que você quer viver. Então, essa frase vai resumir um pouquinho. Alguém entrou, seja bem-vinda, mais alguém entrou. Não dá para saber, Mi Marques, não dá para saber quem é, se você colocar teu nome aí. Eu gosto de, nas lives, chamar as pessoas pelo nome, mas às vezes não tá claro no teu endereço aí, tá bom? Então eu estava dizendo aqui uma frase para nos inspirar a falar sobre o tema de hoje. Bagunça não é apenas o que está em casa, é o que está entre você e a vida que você quer viver. Então, essa frase, só para nos ajudar a pensar que para se ter uma vida organizada, eu preciso querer ter essa vida organizada, né? Precisa fazer sentido. Então, antes de eu falar, eu trouxe aqui para vocês 4 vantagens que eu, pelo menos, descobri, 4 vantagens da organização. Tem muitas vantagens, mas eu trouxe aqui as 4 que realmente na minha vida fez toda a diferença. E fez com que eu não desistisse, né? E continuasse organizando. Mas antes de falar dessas 4 vantagens, gente, eu preciso deixar claro para vocês aqui uns conceitos básicos da organização. Primeiro, a diferença entre organização e arrumação. Arrumar é você pegar o que está na sua casa, que não tem um lugar certo, colocar em uma caixa, por exemplo, e guardar. Aí você está basicamente escondendo a bagunça. Isso é arrumar. Você tirou dos seus olhos, você tirou das suas vistas, mas ela continua ali. Isso é arrumação. E organização é quando você vê como é que está a sua casa, quer colocar em ordem, vê um lugar para cada coisa, né? E aquela organização, ela não volta a bagunçar, porque agora tudo na tua casa tem um lugar. E isso é importantíssimo. Então, se não está claro para nós, Larissa, seja bem-vinda, que chegou agora também. Na tua casa, se você não tiver claro, e na tua cabeça, se você não tiver claro a diferença que se você está arrumando alguma coisa, você só está escondendo, colocando assim embaixo do tapete, digamos assim. Agora, se você resolve organizar, aí sim, você está querendo montar um processo dentro de você, dentro da tua casa, para que tudo na tua casa tenha um lugar certo e que dentro da sua casa só tenha o que realmente é importante para você. Olha, que bom, a Michele está aí organizando o quarto dela enquanto está nos ouvindo, que bom. Tomara que alguma coisa que eu fale aqui
te dê um ânimo maior para continuar a tua organização aí. E o segundo conceito importante, gente, é o destralhar. O nome já diz, né? Destralhar é você tirar todas as tralhas que atrapalham a tua vida em casa. E aí, Michele, que está organizando o seu quarto, aí a pergunta que eu te faço, para você organizar, você já tirou primeiro as tralhas que existem no quarto? Se é que existem, né? Por quê, gente? Porque não se organiza tralhas. E o que é tralha para mim? Às vezes não é tralha para Michele, por exemplo, que está organizando o quarto. É tudo aquilo que não tem sentido mais para você, que você olha para aquele objeto, para aquela roupa, e você não vê mais sentido. Você não, se for uma roupa, você não usa mais ou não te serve mais. Se for um objeto, não serve mais para nada. Então, o primeiro passo para fazer qualquer organização é você primeiro destralhar. Se esses dois pontos que eu falei agora não estiver bem claro na tua cabeça, essa organização vai acontecer de forma apenas temporária. É uma triste realidade, mas é verdade. Primeiro você tem que realmente querer organizar, e para você chegar a organizar, você primeiro tem que destralhar. Tirar da tua casa tudo aquilo que não serve mais para você. E aí eu tenho alguns vídeos lá no meu canal no YouTube, que se você estiver interessado em querer saber detalhes sobre isso, eu falo lá um vídeo sobre as tralhas, né? Que existem as tralhas físicas e as tralhas emocionais, que as duas são bem terríveis. Suelen, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda. Então, gente, destralhar é fundamental. Não adianta você começar uma organização na tua casa sem antes destralhar. E assim que quando você destralha, você separa essas coisas que você vai tirar da sua casa em categorias, né? E aí, quando você faz isso, você tem aqueles objetos que você vai doar para alguém, algumas coisas que você vai jogar fora, porque não tem utilidade nenhuma. Você vai categorizando, né? E nem tudo que é tralha para você vai ser tralha para todo mundo. E às vezes muitas coisas que você tem aí que você não usa, você pode doar, não é isso? Então é isso. Para a gente começar a falar das 4 vantagens de ser uma pessoa mais organizada, de viver uma organização na nossa casa, primeiro era importante eu comentar isso com vocês. Precisamos saber a diferença de organizar e arrumar, né? Nós estamos aqui com o objetivo de organizar. E o destralhar. Não tem como organizar tralhas. Então, o primeiro passo para quem quer organizar é você primeiro fazer esse processo de destralhamento da tua casa. Vá cômodo por cômodo e vai vendo tudo que você tem que não faz mais sentido para você, tá? E agora a primeira vantagem de você ter organização na tua casa, na tua vida. Você vai ter uma casa muito mais gostosa de estar, muito mais harmônica. Por quê? Você vai ter todas as coisas nos seus devidos lugares. Sabe aquela casa que você entra, dá gosto ficar quando você está no trabalho, não vê a hora de chegar em casa, de curtir aquele ambiente. Essa é a primeira grande vantagem. Você conseguir chegar em casa e visualizar tudo que você tem, saber tudo que você tem em casa. Quantas vezes comigo já aconteceu, né? De eu chegar, estava organizando um espaço, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse determinado objeto, né? Não esqueçam aí dos coraçõezinhos, tá? Quem tá aqui com a gente, clica aí nos coraçõezinhos para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? E o aviãozinho também, chame tuas amigas, teus amigos. Outra coisa importante aí, a segunda vantagem, na minha opinião, né?
Quando você, além de ter uma casa mais gostosa de voltar, você não vai ter aquela sensação assim, nossa, eu vou chegar em casa, tem tudo aquilo para organizar, as coisas estão em cima da cama, vou ter que tirar tudo, estou cansada, só vou arrumar no outro dia. Isso é estressante demais, esse tipo de rotina, né? Everton chegando, seja bem-vindo, Everton. Então, primeira vantagem é essa, você chegar em casa e saber que você vai poder curtir a tua casa. Isso é maravilhoso. E aí, a segunda vantagem é, você vai poder aproveitar melhor o seu tempo. Carol, seja bem-vinda, Carol. Não tem como, gente, você chegar em casa e saber que você tem um monte de coisa para fazer, porque você saiu às pressas para o trabalho, né? Deixou coisas para arrumar, enfim, então não tem como. Agora, quando você resolve realmente fazer isso que eu comentei no começo, né? Destralhar a sua casa primeiro e organizá-la, nossa, vai sobrar tempo para você fazer aquelas coisas que você sempre está adiando, né? Porque você não consegue fazer. E por que você não consegue fazer? Muitas vezes porque qual é a nossa desculpa? Não tenho tempo, né? Quem aqui já passou por isso, né? Coloca eu aí. De você deixar de fazer alguma coisa que você queria muito fazer por falta de tempo, porque a tua casa não estava organizada, você tinha que fazer 1000 coisas e depois, se desse tempo, aí você faria. Então essa é a segunda vantagem, gente. Você vai poder gerenciar melhor o seu tempo com a sua casa organizada. A tua rotina vai ficar mais prática. Eu digo isso por experiência própria. Minha casa ainda não está totalmente organizada. Mas todas as partes que eu já organizei, nossa, a diferença é gritante. Olha aí, Michele, muito bem. Então, veja, não tem como, eu acho que todos nós já passamos por isso, né? De se atrapalhar na rotina diária. Por causas, quais elas? Aquelas, não arrumei isso, não deu para arrumar tal coisa, saí atrasada, saí atrasado, enfim. E quando, não sei se aqui tem alguém que mora sozinho, mas aqueles que não moram sozinhos, né? Sempre tem outras pessoas morando comigo. E por que só eu fico sobrecarregada, né? Então a gente tem que repensar isso também. Terceira vantagem. Essa para mim é assim top, disparado na frente. E essa me motiva a continuar no processo de organização. Sem dúvidas, a organização, ela melhora os relacionamentos. É isso aí. Os relacionamentos em casa. Isso, assim, gente, é gratificante demais vivenciar isso. E quando a gente desanima, tá meio, hoje eu não tô a fim de organizar, eu lembro disso, dessa terceira vantagem. Porque não tem dinheiro que pague você ter um relacionamento mais saudável, com menos conflitos, menos discussões bobas, né? Porque como assim, Raquel, melhora os relacionamentos? Sim, porque todos da casa ficam sabendo onde as coisas estão, por exemplo, e aí não fica aquela coisa de é só a mãe que sabe onde está tudo. E aí, quando a mãe está ocupada fazendo outra coisa, ela tem que deixar de fazer o que ela estava fazendo para ir lá pegar o que o filho quer, o que o marido quer. Então, esse é um ponto muito importante. Todos da casa saberem onde fica tudo, né? Porque tudo vai estar etiquetado, né? Dividido por categorias, e todos da casa vão participar desse processo, né? E assim, gente, não tem uma receita pronta. Por exemplo, a Suelen está aqui, a Carol, elas pedem o meu serviço, né, de personal, por exemplo, personal organizer, e aí eu vou fazer igual na casa da Carol, na casa da Suelen, do Everton? Não, porque cada um tem a sua rotina, tem a sua maneira de viver, seu estilo de vida.
Então, a gente tem que conhecer o estilo de vida da pessoa, daquela casa, como é que é a rotina, para que a gente possa ajudar nesse processo de organização, né? Porque cada caso é um caso. Não tem como eu dizer, ó, eu vou dar uma dica aqui e aí a Carol usa lá, a Michele usa, o Everton, enfim. E aí a Suelen diz para mim, Raquel, não deu certo isso que você falou. Sim, porque na casa dela a rotina é diferente, né? Então, todo o processo de organização vai de acordo com a rotina de cada casa, tá? E a quarta vantagem, a vida fica mais leve. Nossa, vocês não têm, aqueles que são organizados sabem do que eu estou falando, né? Aqueles que não, quem aqui já pode se classificar, se acha organizado? Coloca eu aí. Quem de vocês que está aqui comigo pode dizer, eu sou, Raquel, uma pessoa organizada? Pode por aí, ponha eu. Só para a gente saber. Eu, por exemplo, Raquel, eu estou me tornando uma pessoa organizada. Não era nem um pouquinho. Mas, gente, é nem um pouquinho mesmo. E aí, depois que eu fiz esse curso, né, de Personal Organizer, com certeza valeu muito esse curso primeiro para mim, né? Porque não adianta eu passar para vocês algo que comigo não funciona. Então, a organização realmente está deixando a minha vida muito mais leve de ser vivida. Aquela satisfação pessoal, sabe? De não achar que você está sobrecarregando você mesma. Tudo fica nas tuas costas. Aqui em casa somos em 3, eu, meu marido e meu filho. Teve um tempo, né, antes desse processo de organização, que eu achava que eu ia ficar meio louca. Por quê? Porque eu coloquei tudo para mim. Todas as responsabilidades maiores da casa era a Raquel que tinha que fazer, a Raquel que tinha que assumir. E desde o momento que eu percebi que não é assim, eu não moro sozinha, né? Eu tenho responsabilidades, meu marido também, meu filho também, né? Porque todos nós trabalhamos. O meu filho, no caso, qual era o trabalho dele? Ser estudante. Eu sempre disse isso para ele. E a gente começou a dividir as coisas em casa. E com essa divisão, gente, não tem como não deixar a nossa vida mais leve. Eu hoje, se eu quiser, eu tenho tempo de parar e assistir uma TV, assistir um filme, coisa que eu não fazia. Por quê? É muita coisa para organizar em casa, muita coisa para fazer. Então, gente, essas 4 vantagens, eu não abro mão da organização na minha vida e passo para as pessoas justamente por causa dessas principais 4 vantagens, para mim, no caso. A Michele acha que ela é organizada, mas por morar sozinha, acha que fica mais fácil. Fica, se você realmente focar no seu processo de organização, né, fica mais fácil. Mas vai ter dias também, né, Michele, não sei se você já passou por isso, de você dizer, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansada, não vou fazer essa organização aqui, não vou, enfim. Mas cada rotina é uma rotina, né? Cada realidade é uma realidade. Nessa quarta vantagem, o estresse diminui muito. E isso é incrível. Por que ele diminui? Porque você começa a entender que a organização é um processo. É isso aí. Não é da noite para o dia que você vai conseguir organizar toda a sua casa. Porque se você não sabe disso, você também vai ficar louca, porque você não vai vencer fazer uma organização tão rápida. Né? Primeiro eu tenho que destralhar minha casa, que é um pouco demorado, para depois eu começar a organizar. Né? Então eu tenho que saber que isso é um processo. E quando eu aceito isso, com certeza o estresse diminui. Não deu para fazer hoje? Amanhã eu continuo, né, o processo.
E quando você faz isso, aquelas neuras que a gente tem, né? Ai meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo isso. Isso cai por terra. Eu não faço, não sei o que é isso, faz muitos anos, graças a Deus. Tá, Raquel, mas falar é fácil. E no dia a dia, na correria, Então veja, gente, eu coloquei aqui para eu viver na minha vida algumas mudanças. Então assim, para eu ver essas 4 vantagens, você que está aqui comigo, para eu ver essas 4 vantagens e não ficar assim, será? Não acredito muito que isso funcione. Eu vou dizer aqui para vocês 3 pontos fundamentais. Se não tiver isso, esqueça a organização. Para você não vai fazer sentido. Só fui olhar o horário ali, né? Para a gente não se perder. Esses 3 pontos que eu vou colocar aqui para vocês são fundamentais. Se não tiver isso, você realmente pode sair da live agora, tudo balela o que a Raquel falou, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto eu preciso trabalhar a minha mente primeiro. Porque a organização, gente, ela é de dentro para fora. Não queira começar, a Raquel me motivou, poxa, achei legal, vou começar a organizar. Não é assim que funciona. Precisa haver uma mudança na minha mente. E eu tenho também outro vídeo lá no meu canal do YouTube, né, Raquel Organiza, que fala sobre isso. Eu preciso criar em mim uma mente organizada. Porque se isso não acontecer, gente, a organização não vai acontecer. Eu vou fazer hoje, amanhã já estou desanimada, no outro dia já começa tudo de novo, sabe? Então, o primeiro passo importante para que você acredite que tem vantagens maravilhosas em ser organizado e manter a casa organizada é você mudar a sua mente. E para isso, você precisa fazer uma decisão, tomar uma decisão, né? Eu quero ser uma pessoa mais organizada. E aí, não adianta você só tomar a decisão aqui, né? E no teu dia a dia você não faz nada para ajudar no processo, né? Então você precisa fazer exercícios diários. Pequenas coisas que você não fazia, você começar a fazer. E sempre aquela coisa na tua cabeça, aquele pensamento. Eu posso ser uma pessoa mais organizada, cada vitória, cada coisa que você organizou, cada situação, cada ação que você fez naquele dia, comemore, nem que seja só você com você mesma. Isso ajuda a você exercitar a tua mente aí nesse processo de mudança de mentalidade. E nesse processo de mudança de mentalidade, o que você precisa também falar para você mesmo? Pergunte para você. Por que eu quero organizar? Qual o sentido que tem a organização para mim? No que vai me ajudar? Aí você olha para a tua rotina para você poder responder essa pergunta, né? Porque se você vai organizar só porque os outros organizam, só porque a Raquel falou que tem vantagem, só porque a minha amiga faz, não vai vingar, né? Então, para mudança de mentalidade, faça essas perguntas para você. Por que eu quero organizar? Qual o sentido disso para mim? E cada ação sua, por menor que seja, vai ajudar nesse processo de mudança de mentalidade. Então, dê passos. Faça. Independente se você, não deu certo, faça. Ponha em prática. É assim que você vai exercitando para mudar a sua mentalidade. Segundo ponto importante, gente, para acreditar nessas vantagens que eu falei para vocês. Tomar aquela decisão que eu falei lá no começo, de destralhar. Eu conheço muitas pessoas que têm muita dificuldade para destralhar. Aí vem aquela questão do apego, né? Uma pessoa muito apegada a certas coisas. Então, esse é o segundo ponto. Se você não tomar
decisão de destralhar, vai ficar muito difícil o processo ser permanente de organização. Lá no meu canal também tem um vídeo falando sobre isso, tá? Como ajudar você a destralhar. Alguns exercícios, algumas ações práticas que ajudam você a destralhar. Porque não adianta dizer assim, tá, hoje você vai lá e já pega aquilo lá e joga fora. Não, se a pessoa tem dificuldade, não dá para ser dessa forma. Então eu pus lá no meu vídeo, nos meus vídeos, tem um lá que fala sobre destralhar. Alguns exercícios, sabe? Bem simples e que ajudam você a melhorar nesse processo de desapego. A Michelle está dizendo, né? Destralhar é realmente, não tenha dúvida, o mais difícil. Mas não põe essa palavra mais, Michelle. Não é que seja difícil, é o mais desafiador. Aí a tua mente também vai agradecer, aí ela vai ver de outra forma a questão do destralhamento, tá bom? E o terceiro e último ponto, antes da gente encerrar, que é assim também desafiador, que é ser perseverante. Esse também é bem desafiador. Por que desafiador? Porque vai ter dias que você vai estar super empolgada, que você vai ter sucesso naquela organização daquele cômodo, mas vai ter dias que talvez não aconteça. Ou vai ter dias, como já aconteceu aqui na minha casa, de você organizar aquele espaço, você achar o máximo. Arrasei, ficou muito bom. E aí chega teu filho, teu marido e não gostaram, não fazem do jeito que você achou que eles iam fazer. E aí vem aquela decepção. Vou parar de organizar. Não tem jeito. Tem sim. É que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. E outro ponto fundamental em qualquer organização, principalmente para quem não mora sozinha ou sozinho. Você tem que respeitar o tempo do outro. E a organização da tua casa não pode ser só do teu jeito. Por quê? Porque cada um é um. Um exemplo bem simples que eu posso colocar para vocês é, por exemplo, a questão do controle remoto aqui em casa. Sempre fica jogado no sofá. E no começo, gente, isso me irritava tanto, me estressava tanto. Olha que coisa pequena, né? Lembra lá das vantagens lá do melhora os relacionamentos? É isso, porque aí eu ficava estressada, brigava, falava, o lugar disso aqui não é aqui, eu já falei, já expliquei. E ali é um espaço que meu marido usa muito no sofá, porque ele assiste muito a TV, mais do que eu. Então eu tive que repensar a maneira como eu estava organizando. E aí eu pus uma caixinha pequena e dentro dessa caixinha eu coloquei os controles remotos. E aí quando ele senta ali para assistir, ele pega, assiste e depois guarda ali. Pelo menos não fica jogado no sofá. E às vezes que fica, eu só pego e ponho na caixinha. E agora, ultimamente, eles têm automaticamente colocado nessa caixinha. Então, é um jogo de paciência. Por isso que esse terceiro ponto, gente, é fundamental. Perseverança. Não desista. Não deu de um jeito, vamos tentar de outro. Levando sempre em conta as pessoas que moram com você também. Peça opinião na hora de organizar. O que você acha de colocar aqui, assim, né? E nesse processo todo, se você levar em consideração, principalmente homens, os homens, eles gostam das coisas assim muito mais objetivas, né? Quanto mais objetivas, eles encaram melhor. E outra coisa que tem que ter muito claro para eles, para quem tem homens em casa, tem que fazer sentido para eles. Tem que ser objetivo e tem que fazer sentido. Se eles veem alguma organização que eles não veem necessidade daquilo, não adianta.
Então, outra coisa que funcionou aqui em casa é quando eu coloquei as colmeias. Não sei se vocês todos aqui conhecem, né? Colmeias são aqueles organizadores, né? Que você tem vários tamanhos para organizar calcinhas, meias, roupa de ginástica, porque tem vários tamanhos. Aí eu comprei e coloquei na gaveta do meu marido, organizando as cuecas, as meias. E até então, ele não me ajudava em muita coisa, não achava nada do que eu já tinha feito, não achava diferença nenhuma, enfim. Mas eu ali, perseverante. Aí quando ele abriu a gaveta e viu as cuecas todas arrumadinhas, que ele não precisava fazer bagunça, né? Não sei aqui na casa de vocês, mas às vezes tira, não é essa que eu quero, joga lá na gaveta de novo, né? Ele gostou muito. E desde então não tem mais gaveta de cueca, de cueca, de meias aqui na minha casa, desorganizadas. Mas assim, ele podia não ter gostado do processo também. Ele podia, nada a ver essa colmeia aqui. E aí, se ele tivesse feito isso, o que eu ia fazer? Eu ia ter que pensar em uma outra maneira de organizar aquela gaveta. Né? Então, a criatividade, gente, tem que estar em alta, né? Para a gente poder organizar, principalmente quando a gente não mora sozinho. Então, gente, esses 3 pontos eu gostaria muito que vocês... Eu vou colocar aqui no... Até queria ler para vocês uma frase da Tatiane De Angela. Eu sigo ela é uma profissional que fala sobre produtividade. E ela diz o seguinte: é preciso agir e praticar, criar novos hábitos e romper com os antigos. Se você não fizer isso, não tem como haver mudança. E assim, uma coisa que é necessária a gente aprender, e eu estou aprendendo no dia a dia, não só na questão da organização, mas em tudo na minha vida. Tem um recurso que nós temos à nossa disposição, que é o recurso da emoção. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Tudo que a gente faz envolve emoção, seja ela boa ou ruim. E o que a gente tem que aprender? A gerenciar essas nossas emoções. Porque quando a gente não sabe fazer isso, a gente sofre o dobro. Aí aqui a gente vê o caso, né, de tantas pessoas que estão sofrendo o dobro nessa quarentena, por exemplo, né? Não estão sabendo mais o que fazer, porque não está sabendo gerenciar as suas emoções. Então, a organização, a mente organizada, ajuda também muito nesse processo, né, de equilíbrio das emoções. Você não se esgotar totalmente, né, em alguns momentos da tua vida. Então, eu espero, sinceramente, que eu tenha ajudado de alguma forma com esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Para mim, está funcionando muito, né? No dia a dia, eu tenho notado muitas mudanças, não só em mim, mas, consequentemente, nas pessoas com quem eu moro, né? E uma frase também que eu carrego comigo e que realmente faz toda a diferença: nada muda se eu não mudar. E isso é certeiro. Não fique colocando responsabilidades para outras pessoas que são suas. Se você quer que o outro mude, seja você o exemplo, né? Seja você a primeira pessoa a mudar. Não espere que o outro mude primeiro para você poder mudar. Não coloque no outro tantas expectativas. O mal nosso muitas vezes é isso, a gente coloca muita expectativa no outro, né? Michele está dizendo aqui que adorou, que bom, Michele, que bom que espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. E aí, antes da gente encerrar, só uns recadinhos aqui. Eu vou colocar lá no meu Instagram, no meu feed, um post, e eu gostaria muito que vocês que estiveram aqui comigo nessa live, que vocês comentassem lá
uma coisa que fez sentido para você, faça lá o teu comentário. Assim que terminar a live aqui, eu já vou postar lá no meu feed e aí eu gostaria de ouvir você, né? Coloca lá um comentário sobre alguma coisa que eu falei aqui e que fez sentido para você ou até não fez sentido, né? Estamos aqui abertos a opiniões diferentes da nossa, sem problema nenhum, tá bom? Então eu aguardo vocês. Ou até alguma pergunta, se ficou aqui alguma coisa que não ficou claro, né? Se você quiser perguntar agora, enquanto eu estou falando, também pode perguntar. Se não, coloca lá nos comentários lá desse post que eu vou colocar lá, para a gente ir conversando. E também outros temas que você queira que me ouvir falar aqui, tá? Pode colocar aqui agora ou lá, assim que terminar essa live, eu já vou lá postar. Eu vou colocar um post lá no meu feed, tá bom? E aí você comenta. Ajuda a gente interagir melhor e é o que eu disse em todas as minhas lives. Não importa para mim o número de pessoas que está aqui comigo. O que importa é a qualidade do que eu estou passando e se está atingindo alguém, né? Se está atingindo 1, 2, 1000 pessoas, isso não é comigo. Eu só estou aqui para passar o conteúdo. Então não adianta eu estar aqui e passar um conteúdo que para vocês não tem sentido. Por isso que é importante vocês colocarem a opinião de vocês para a gente ir moldando, né, as nossas falas de acordo com o interesse do público que acompanha a gente, tá bom? Esse era o recado. Espero poder ter contribuído de verdade. Obrigada pela presença de vocês. E como é uma live por semana, por enquanto, a semana que vem estaremos de volta, tá bom? Chame mais alguém nas próximas lives, passe adiante para que a gente possa atingir mais pessoas. Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, por vocês ter ficado comigo aqui até o final, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.